coisas que afetam você. E você nem imaginava quanto. Cine Santana. Esclarecimentos. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você pensa que ele é. O que nos propomos a discutir aqui são algumas questões básicas que fazem parte das nossas existências e afetam a todos, independentemente de estilo de vida, nível social ou econômico, crenças ou quaisquer outros fatores. Durante as nossas vidas, passamos por inúmeras situações, conhecemos uma infinidade de pessoas e temos as mais variadas experiências. É justamente essa diversidade todo o que possibilita a formação de cada indivíduo, como ele foi um dia, como é agora e como será no futuro. Porém, ao contrário do que muita gente pensa, os agentes que têm o poder de transformar alguém não são as coisas. São, principalmente, as formas como cada um vivencia e encara as suas próprias experiências. Por isso, para melhor análise dos temas aqui expostos, será útil termos em mente que cada um poderá ter o controle da sua própria vida e das circunstâncias que envolvem. Poderá ter o controle. Sim, mas somente se assim o quiser. E, ainda, se assumir tal controle por vontade própria e conscientemente através de ações, reações e posicionamentos adequados. Há questões na sua vida que dependem apenas de você, das suas atitudes e das suas decisões. E há as de âmbito coletivo e que, por isso, também dependem de outras pessoas. Porém, qualquer que seja a situação que você queira alterar, a sua iniciativa e a sua ação são imprescindíveis. Não é inteligente, nem aconselhável, deixar a sua vida nas mãos de outros para que estes decidam o que é bom ou não para você. Assim, o modesto objetivo desta obra é tentar contribuir de alguma maneira para que as experiências pelas quais passamos possam ser vividas com níveis de consciência e de percepção da realidade mais elevados. Se este objetivo foi atingido ou não, somente você poderá dizer ao final da leitura. De qualquer forma, tentamos fazer a nossa parte e nos sentiremos recompensados se algo útil for acrescentado à vida de quem tiver contato com este trabalho. Originalmente, os 2 primeiros tópicos desta obra faziam parte do livro Até que a Vida Nos Une e se encontravam no formato de palestras de discussões envolvendo o personagem central da história e o público que o assistia. Este conteúdo foi retirado do livro original porque seu volume ficou excessivo e porque as abordagens de ambos podem se destinar a públicos diferentes. Posteriormente, o formato original, que utilizava diálogos, foi alterado para dissertação. Até que a Vida Nos Une é um romance, destinado ao público em geral, que procura esclarecer várias questões relacionadas à espiritualidade de maneira clara e direta, abordando diversos conceitos sobre o tema durante toda a trama. Porém, o fato de ser um romance não o desqualifica como fonte de conhecimentos básicos sobre as questões espirituais. Tanto que o livro já está sendo utilizado como material de apoio em grupos de estudo de alguns centros espíritas. Se você se sentir curioso pela história original ou pelo seu conteúdo em termos de esclarecimentos sobre a doutrina espírita, recomendamos a leitura de Até que a Vida Nos Una. Temos confiança de que você terá uma boa e inesperada experiência. A felicidade. Procurar fora de você o que você precisa é perda de tempo e de esforços. Tudo o que você precisa já está em você. Você só precisa encontrar. O não ser feliz. Há tanto sofrimento no mundo. Há tantas pessoas infelizes, que se envolvem em situações que não gostariam de viver, tentam levar vantagens sobre os outros e nunca estão contentes com sua situação, sempre querendo mais e mais. Existe alguma explicação para isso? Este é um questionamento bastante comum e recorrente na história da humanidade. Muitas pessoas não se sentem felizes e gostariam que algumas ou várias coisas nas suas vidas fossem diferentes. Há quem ache até que não poderia ser feliz, ou não teria o direito de sê-lo, por haver tantas desgraças e tanto sofrimento ao redor. Quem pensa assim poderia até se sentir culpado por eventuais momentos de felicidade. Porém, seja qual for o motivo aparente de alguém não ser feliz, em última análise seu estado de infelicidade foi uma escolha sua. Estranha afirmação. E aparentemente incompreensível. Como alguém poderia escolher não ser feliz? Ninguém escolhe isso. Bem, conscientemente, não. Mas quem é infeliz sempre encontra uma justificativa para o seu drama. Para uns é o destino que determina.
Para outros é porque nós nascemos e vivemos para sermos purificados, para sofrer, para sermos merecedores das graças divinas depois da morte. Outros não se acham merecedores da felicidade, além de vários outros motivos possíveis. Porém, qualquer motivo que alguém possa argumentar para explicar sua infelicidade é apenas algo que foi pensado, ou seja, que foi analisado pela mente e tentado uma explicação com base na razão. Parece meio confuso o que estamos afirmando, não é mesmo? Então, vamos tentar esclarecer esta questão. Em primeiro lugar, precisamos ter cuidado com as ideias que nos são passadas e que acabamos adotando. Se fizermos uma análise histórica, descobriremos que a justificativa para a infelicidade como uma bênção é algo que foi inventado há muito tempo, na Idade Média, ou antes, que passou a ser difundida pelo mundo com o objetivo de conter as massas mais pobres, que eram maioria, para que se resignassem com a sua situação. O objetivo era convencê-los de que era vantajoso ser pobre, doente, desnutrido e possuir todas as mazelas do mundo, pois seriam recompensados depois. Os ricos e poderosos, ao contrário, seriam penalizados. O interessante desta história é que ela foi inventada justamente pelos ricos e poderosos, com a participação efetiva dos religiosos, usando a passagem da Bíblia que diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Com isso, pretendiam que os pobres ficassem acomodados na sua situação de pobreza sem incomodar aqueles que tinham os recursos para melhorar suas vidas se assim o quisessem. É compreensível que naquela época, de total ignorância, isso fosse aceito sem questionamentos. Afinal, eram as maiores autoridades que o diziam. Aceitação e decisão. Hoje, com tantas informações disponíveis e com todas as liberdades asseguradas, não faz sentido alguém aceitar como verdades coisas que são assim porque sempre foram. Nós temos plena capacidade de raciocínio para estabelecer comparações, refletir, repensar conceitos antigos e atuais e elaborar novos. Usando esta capacidade, muito mais do que exercer um direito, estaremos cumprindo um dever com a sociedade e com a evolução humana para a construção de um mundo melhor. É preciso abandonar a atitude passiva e contemplativa. Temos que tomar as rédeas de nossas próprias vidas. É preciso que haja ação e determinação. E isso envolve duas coisas: aceitação e decisão. Aceitação, não no sentido de submissão ou fatalismo, mas de verificar a real situação e aceitar que ela existe sem deixar que a simples existência da situação nos afete. Pode ser meio complicado entender isso, mas com um exemplo fica mais fácil. Digamos que você esteja ensinando alguém como fazer um trabalho qualquer e esta pessoa comete erros sempre que tenta fazer o que você ensinou. Daí você pensa, como pode? Não é possível que não possa aprender, e coisas deste tipo. E você vai se irritando e perdendo a paciência. Neste caso, você não está aceitando, não está admitindo, que aquela pessoa, por algum motivo, não consegue aprender aquilo que você está ensinando. E isso passa a lhe afetar sem que você possa ter controle sobre os acontecimentos. Enquanto você não conseguir aceitar que aquela pessoa é incapaz de aprender o que você tenta lhe ensinar e que você não vai poder mudar esta realidade, tudo o que fizer com relação a isso tende a não dar certo porque você ainda não conseguiu avaliar corretamente a situação. Ou seja, que aquilo que você pretendia não era possível devido a uma limitação do outro. Neste nosso exemplo, a aceitação seria constatar que aquela pessoa não conseguiria aprender e encarar isso como uma coisa normal que você não poderá mudar ou interferir. E não se deixar afetar por isso. O passo seguinte, depois da aceitação, é a decisão. Você precisará decidir o que fazer baseado naquilo que você detectou e aceitou. Você poderá chamar outra pessoa para executar o trabalho, dar um serviço mais fácil para o que não conseguir aprender. Poderá decidir fazer você mesmo ou desistir, além de muitas outras possibilidades que você poderá imaginar. Não importa aqui qual a decisão a ser tomada. O importante é que ela seja consciente e baseada em fatos reais. Porque alguém escolhe não ser feliz. Em todos os momentos das nossas vidas, sempre há uma escolha, sempre teremos que decidir algo. O que vai acontecer depois dependerá do que for decidido nestes momentos. Alguém poderia justificar sua infelicidade com base em vários fatos sobre os quais não tem poder algum.
Ninguém poderá acabar com as desgraças do mundo, nem modificar todas as pessoas para que passem a agir e pensar conforme o que acha ser o correto, o que é muito discutível, pois cada um possui uma personalidade diferente e uma bagagem de vida própria. Além disso, quem estaria apto a julgar o comportamento de seu semelhante? Embora alguns possam achar o contrário, é bom que seja assim. É justamente esta multiplicidade de personalidades, de visões, de opiniões, o que nos proporciona experiências de vida diferenciadas, pois temos que nos adaptar constantemente às situações que, embora pareçam idênticas, se tornam diferentes por causa das diferentes pessoas envolvidas. Alguém só é infeliz por causa de fatores que estão à sua volta quando não consegue fazer o dimensionamento correto e não aceita os fatos como eles são, coisas, situações e circunstâncias que independem da sua vontade e da sua interferência. Claro, esse alguém nem sabe disso. Mas, se tivesse percebido e aceitado os fatos como eles realmente são, ficaria livre da angústia, da ansiedade e do sofrimento que eles têm lhe trazido e poderia ter tomado decisões construtivas com relação a eles, criando uma vida melhor para si mesmo. Poderia, por exemplo, ter escolhido ajudar na solução destes problemas naquilo que lhe fosse possível, através de trabalho voluntário, conscientização, caridade ou qualquer outro meio. Poderia, ainda, resolver que não tinha nada a ver com tudo isso e não fazer nada, nem se preocupar. Haveria uma escolha. Qualquer um sempre teve e sempre terá as oportunidades que precisar para escolher, para decidir. E escolhendo, decidindo, de forma consciente e construtiva, estará criando oportunidades e perspectivas melhores para si mesmo e para todos os envolvidos. Mas como vamos poder identificar estas situações, ficar conscientes como está sendo dito? Infelizmente, não existe uma receita para isso. É uma questão de atitude pessoal. É preciso que deixemos de ser entes passivos na vida. Não podemos mais nos contentar em sermos apenas espectadores e receptores. Precisamos desempenhar nossos papéis de atores e irradiadores. Em boa parte das pessoas, existe certa preguiça, certa indolência, que faz com que se submetam a situações que não lhes agradam ou que não desejam porque não querem ter o trabalho de refletir, agir e assumir a responsabilidade por suas decisões. Ou simplesmente porque não quero me incomodar, como é comum se ouvir. Porém, as consequências de tal atitude sempre são incômodas. Então, pode-se dizer que quem age assim opta por se incomodar para não se incomodar. E assim, passivamente vão incorporando ideias, conceitos e comportamentos externos como se fossem seus próprios. Com o tempo e com a repetição, passam a ser seus, mesmo. Sem perceber, as pessoas acabam envolvidas por coisas externas a elas. Podem estar se submetendo à vontade de outros, principalmente quando se trata de relacionamentos interpessoais. Podem estar se comportando conforme os costumes e crenças de lugares com os quais nunca mantiveram contato direto, mas somente através dos meios de comunicação, principalmente a televisão. Tal influência não é, necessariamente, ruim ou prejudicial. Ela é apenas uma fonte externa. Sociedades e indivíduos sempre mudam com o contato com costumes e pensamentos diferentes, quando novos valores e conceitos são, então, incorporados. Este é um processo natural, que vem acontecendo desde que os primeiros humanos se juntaram em bandos. Mas, nos tempos atuais, seria melhor se este processo fosse consciente, para que não se venham apenas copiar e repetir comportamentos instintivamente, como se não fôssemos capazes de produzir pensamentos próprios. Ator da própria vida. A palavra ator se origina de ação. É aquele que age representando um papel. Assim, para ser um ator no palco da vida e ter assegurado uma representação no elenco, é necessário agir conforme crenças e valores próprios, com ética e dignidade, com base em uma avaliação com a máxima precisão possível de todas as variáveis envolvidas, coisas, pessoas, situações, circunstâncias, possibilidades, consequências, etc. É preciso lutar por seus ideais, por seus valores. Dificilmente alguém vai fazer por você aquilo que você mesmo deveria fazer. E mesmo que o faça, não o fará tão bem como você faria. Ou como você gostaria. Ou no tempo que você necessitaria.
Sempre haverá incerteza quando delegarmos a outros as rédeas das nossas vidas. Mesmo que haja a melhor das vontades, as decisões que deixarmos outros tomarem por nós estarão baseadas em valores que não são os nossos e os resultados dificilmente serão os que esperávamos. Entretanto, nesta luta entre a nossa vontade e a dos outros deverá haver um equilíbrio. Assim como não devemos ser submissos à vontade de outros, também não devemos subjugar ninguém à nossa. Também devemos tentar equilibrar o que queremos com o que é possível, para que nossa energia não seja desperdiçada. Sintetizando, poderíamos repetir o dito: que eu tenha força e coragem para mudar as coisas que posso mudar. Resignação e serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. E sabedoria, para distinguir umas das outras. Falsas fontes de felicidade. Até agora estivemos tratando da infelicidade, ou seja, da negação, da falta de felicidade. Vamos inverter a polaridade e falar sobre a parte positiva, sobre a felicidade. Ser feliz. Afinal, o que vem a ser isso? Como poderíamos explicar o seu significado? Poderíamos explorar diversas alternativas, algumas simples, outras mais elaboradas, na tentativa de alguma explicação. Podemos falar sobre amor, dinheiro, saúde, beleza, bem-estar, realizações e outras coisas. Porém, há um ponto essencial que dificilmente seria levantado. Com muito mais facilidade, seriam levantados aspectos externos a nós, coisas que chegam até as pessoas, que seriam tomados como determinantes da felicidade ou infelicidade. Vamos analisar separadamente alguns dos itens mencionados e tentar ver até que ponto eles realmente são válidos. Quanto ao dinheiro, já existe um dito popular segundo o qual dinheiro não traz felicidade. Vamos concordar que ele pode ajudar bastante, não como uma fonte de felicidade, mas como um facilitador e como uma preocupação a menos, pois quem luta com dificuldades financeiras muitas vezes tem que se submeter a situações bastante ruins. Porém, não é difícil constatar que aqueles que possuem uma boa situação financeira não são automaticamente felizes apenas por causa disso. Todos nós conhecemos pessoas que não precisam se preocupar com dinheiro, mas, mesmo assim, têm seu sono, sua paz, sua tranquilidade, roubados por dramas que envolvem sua família, sua saúde, sua consciência, e até mesmo o próprio dinheiro, que pode se transformar de benfeitor em carrasco. Então, podemos chegar à conclusão que, realmente, o dinheiro não traz felicidade. A saúde, talvez o bem mais precioso com o qual possamos contar, também foi lembrada. Porém, encontramos pela vida muitas pessoas que gozam de plena saúde e se sentem infelizes. Por outro lado, há pessoas que demonstram felicidade apesar de terem a sua saúde debilitada. Então, podemos concluir que a saúde também não traz felicidade. Mencionamos o sentimento mais buscado no mundo, que é o amor, tão importante na vida de todos. Entretanto, aqueles que condicionam a sua felicidade à existência de um amor seu estão diante de uma armadilha muito perigosa. Primeiro, porque colocam a sua vida nas mãos de outros. E, finalmente, porque, depois de conquistado, devido à grande importância que tem para a pessoa, este sentimento virá acompanhado do medo de perdê-lo, da insegurança, da sensação de posse do outro, entre outros sentimentos, e, em consequência, do sofrimento. Então, podemos concluir que o amor, da forma como estamos discutindo, também não traz a felicidade. Foi citada a beleza, que é algo que preocupa muito a alguns. Porém, nós conhecemos tanta gente bonita que mostra até no olhar uma profunda tristeza. Em contrapartida, há muita gente que não se enquadra nos padrões de beleza que a sociedade adota, mas não se deixa abalar por isso e é feliz. Além disso, a beleza é passageira. No momento que a beleza acabar, a felicidade que poderia ter gerado acabaria junto com ela. Então, podemos afirmar que a beleza também não traz felicidade. E assim, se continuarmos analisando cada uma das hipóteses que puderem ser levantadas, acabaremos chegando à mesma conclusão. Poderíamos argumentar, ainda, que não seria possível ser feliz contássemos na vida com apenas um destes aspectos, sem os outros. Poderia ser um argumento válido, pois é considerado sensato imaginar que a felicidade seja um estado de bem-estar completo. Bem,
Então vamos imaginar alguém em boa situação financeira, com plena saúde, cheio de beleza, com um bom relacionamento amoroso, realizado em todos os sentidos, e assim por diante. Será que existe alguém assim? Eu não conheço. Nem conheço alguém que conheça. Mas vamos supor que exista alguém no mundo que reúna todas estas condições. Ainda assim, poderíamos afirmar, com certeza, que não haveria garantia automática de felicidade para esta pessoa, mesmo ela possuindo todos os pré-requisitos que estamos identificando como capazes de fazer alguém feliz. Poderia, ainda, surgir alguma coisa que a deixasse infeliz. Mas, de onde? Ora, do único lugar possível, de dentro dela mesma. É possível ser feliz? Para responder a esta pergunta, precisaremos nos colocar diante de um paradoxo. Não é possível se obter algo que já não se tenha. Diante desta afirmação, fatalmente surgirão alguns questionamentos. Será que, então, não adianta procurar a felicidade? Será que quem não é feliz hoje está condenado a ser infeliz para sempre? Bem, para não tirarmos conclusões precipitadas, precisaremos aprofundar mais o assunto para tentar entender melhor a questão. Imagine que você não é feliz e está sentado em sua varanda vendo o tempo e a vida passar. Será possível que algo ou alguém apareça de repente e lhe traga de presente a felicidade que você deseja? É claro que não, porque nada traz a felicidade. Ela não usa mensageiros, não pode ser transportada de um lugar para outro, nem ser passada de uma pessoa para outra. Ela precisa existir, antes, dentro de você, mesmo que em estado latente, sem depender do que exista externamente. É preciso que você se disponha a ser feliz para realmente sê-lo. Quem não conhece alguém que vive se queixando de alguma coisa? Que nunca está satisfeito? Que acha que tudo o que faz dá errado? Que sempre falta algo? Para as pessoas que se comportam dessa maneira, a felicidade não existe. Elas vivem em constante sofrimento, sempre encontrando um motivo para isso, mesmo que não exista. Pelo menos para quem as vê. Aquela pessoa da qual falamos há pouco, que possui todas as condições para ser feliz, e que ninguém conheceu ainda, poderia ter este comportamento? Não poderia. E assim, apesar de estar numa situação que provocaria inveja em qualquer um por possuir as melhores condições para ser feliz, esta pessoa poderia não encontrar motivos para sê-lo. Por outro lado, se analisarmos o caso oposto, nós encontraremos pessoas que apresentam uma atitude positiva em relação à vida, apesar de não terem dinheiro e serem solitárias e doentes, entre outras mazelas. Elas sorriem, brincam e, mesmo tendo todos os motivos que qualquer um acharia suficientes para serem infelizes, se dizem felizes e se sentem em paz. É interessante reparar como isso acontece. Quando alguém é visto apenas pelo que aparenta e pelas mazelas que demonstra, automaticamente recebe um rótulo, este infeliz. No entanto, muitas vezes a sua felicidade é maior do que a de quem observa, que se julga em bem melhores condições. Eis a prova de que a felicidade não vem de fora, mas de dentro de cada um. Ou seja, a felicidade já deve existir internamente para poder se expressar, de dentro para fora. Ufa! Que alívio! Parecia que a gente não tinha saída. Mas nós temos saída. Sim. Padrões de comportamento. Tentemos perceber como se dá o processo de expressão da felicidade a partir do que já existe dentro de cada um. Vamos começar apagando qualquer conceito que vincule a felicidade a fatores externos, pois já vimos que, apesar de influir, não são estas as causas determinantes. Não é por termos ou não dinheiro, saúde, amor, etc., que automaticamente seremos ou não felizes. Na verdade, várias são as causas das pessoas não se sentirem felizes. Mas é duvidoso que se consiga descobrir qualquer uma que, no fundo, não esteja na própria pessoa. Façamos aqui um exercício de adivinhação para ilustrar melhor o que estamos querendo dizer. Ao ler estas últimas palavras, pela expressão que você deve estar demonstrando, talvez esteja achando que isso é conversa de doido e que é muito estranho encarar a questão desta maneira. É provável você nunca tenha ouvido ou lido algo semelhante e esteja pensando que, vindo de um escritor, com prováveis tendências filosóficas, tais afirmações não deveriam causar surpresa, mesmo. Bem,
Não sei se você está me elogiando ou confirmando que me acha doido mesmo. Vou optar pela primeira alternativa, até para me sentir mais feliz. Veja. Esta é a escolha mais positiva, mais adequada. Se eu tivesse escolhido a segunda alternativa, estaria me envenenando contra você porque me chamou de doido, não me respeitou, pretendeu me humilhar, está na cara que me detesta. Gostaria que eu nunca tivesse escrito este livro e acharia ótimo se agora eu tivesse um infarto fulminante para nunca mais escrever qualquer coisa. Está vendo? É nítida a diferença que faz o enfoque que damos a uma questão. Uma mesma situação pode assumir contornos completamente diferentes dependendo da maneira como ela é encarada, se de forma positiva ou negativa. Este é o poder que temos diante de qualquer circunstância. Sempre seremos nós que escolheremos como seremos afetados. Se observarmos as pessoas com as quais nos relacionamos, poderemos ver que cada uma tem um padrão próprio de comportamento que tende mais para um lado ou para outro, fazendo com que suas reações aconteçam conforme este padrão. É isso que nos possibilita dizer que alguém é assim ou assado. Uns vão reagir com um sorriso, com uma palavra de estímulo, outros irão reclamar de algo. Outros se mostrarão contrariados, outros ficarão indiferentes, e assim por diante, de acordo com o seu padrão pessoal. Nós podemos constatar que cada pessoa apresenta certa constância de comportamento. Com a convivência, será possível prever as diferentes reações de cada pessoa que conhecemos diante de uma mesma situação, pois elas tenderão a agir sempre conforme o seu padrão. Mas, por favor, faça isso com o único objetivo de aprender a lidar com aqueles que o cercam para melhorar a convivência, pois, ao observar os outros, inevitavelmente você acabará fazendo algum tipo de julgamento. Mantenha-o consigo. Ninguém precisa saber o que você pensa sobre outra pessoa. Isso já seria fofoca. O mais importante é você saber sobre si mesmo. Faça em você a mesma observação que costuma fazer nos outros. Afinal, praticando nos outros, você já terá aprendido como fazer isso consigo mesmo. Vigie-se. Quando você não conhece os motivos que o fazem agir ou pensar de determinada maneira, você funciona como que por instinto, automaticamente, com um limitado autocontrole. Mas se, ao contrário, você souber o que lhe move, poderá segurar as rédeas e dirigir sua vida para onde quiser. Procure se conhecer. Tente identificar os seus próprios padrões de comportamento, pois você também os tem. E agora vem a boa notícia: você, e só você, tem o poder de mudá-los. Tendo consciência das razões que o motivam, você poderá realizar um trabalho de autoaperfeiçoamento, alterando os padrões identificados como prejudiciais. A notícia não tão boa é que não existe uma receita mágica para isso, pois cada um possui uma personalidade única, tem suas convicções já enraizadas e apresenta uma tendência natural de resistência a mudanças. Por isso, cada um terá que negociar consigo mesmo. Antes de qualquer coisa, terá que se convencer da necessidade de mudanças se questionando, barganhando consigo mesmo, apresentando as vantagens que virão. Dependendo da sua personalidade, um processo pode até ser doloroso, pois implica em admitir que você já errou. É preciso ter humildade para isso. Quando chegar a este ponto, não há necessidade de ficar procurando justificativas para os seus erros. Ninguém é infalível. Apenas encare-os com naturalidade e mude o que for preciso para não os repetir. Na medida em que esta reforma interior for avançando, seu nível de felicidade irá aumentando gradativamente. Exemplos de padrões nocivos. Se analisarmos alguns exemplos, entenderemos melhor como nossos padrões de comportamento podem afetar tanto as nossas vidas. É bastante comum encontrarmos pessoas que condicionam sua felicidade ao encontro do seu par ideal, como o príncipe encantado do conto de fadas. Porém, não existem príncipes encantados. Só existem sapos. Nós todos somos apenas sapos. Então, alguém encontra um sapo, gosta dele, passa a manter um relacionamento mais próximo e projeta uma vida em comum pensando: não era bem isso que eu queria, mas, com o tempo, eu a modifico para ficar como eu gostaria que fosse. A partir daí tenta, de todos os modos, transformar o sapo no príncipe ou na princesa que só existe na sua imaginação e que teria o magnífico poder de lhe proporcionar toda a felicidade do mundo. O resultado é fácil de se prever: frustração, queixas,
desentendimentos, ressentimentos e infelicidade para todos que participam deste drama, os próprios sapos, suas famílias, filhos e amigos. Alguns, para serem felizes, precisariam antes aceitar a felicidade. Parece estranho, não? Quem não aceitaria ser feliz? Porém, há os que não se acham merecedores da felicidade. Sentir-se feliz faria com que também se sentissem culpados. Costumam enxergar o mundo através de uma lente escura, vendo mais as coisas ruins do que as boas. Afinal, segundo seu pensamento, como poderiam ser felizes enquanto o mundo inteiro está mergulhado em tantas desgraças e sofrimentos? Outros não acreditam que exista a felicidade. Para estes só existe negatividade no mundo, as pessoas são chatas e a vida não tem sentido. Podem acabar se isolando o mais que puderem do convívio com os demais e não terem expectativas para a sua vida. Em casos extremos, ficam aguardando e desejando a morte, acreditando que tudo irá terminar aí. Há também os que acreditam que a felicidade existe, mas não para si, só para os outros. Estes já sabem que nunca serão felizes porque formaram um padrão de pensamento que determina que tudo na sua vida dará errado. E exatamente por isso, dará errado mesmo. Vivem sempre enrolados e encontram dificuldades para qualquer coisa que tentem fazer, por mais simples que seja. Há os que vivem se queixando das injustiças da vida, da dor que sentem pelos mais variados motivos, dos seus grandes sofrimentos, apesar de serem, segundo eles mesmos, pessoas tão boas. São os que poderíamos intitular de coitadinhos de mim. Eles aprenderam que demonstrar suas mazelas pode atrair a outros que, por dó, passam a lhe dar mais atenção ou algum tipo de benefício. Mas este efeito é curto, pois ninguém suporta por muito tempo pessoas assim e se afastam em seguida. Assim, elas precisam estar sempre em busca de novas vítimas. Com o passar do tempo e com a repetição, acabam criando em si mesmos toda a infelicidade que aladeiam, mesmo que de início ela não existisse ou não fosse tão grande, num destrutivo processo de autoconvencimento. Existem casos mais sérios, como os processos depressivos e distúrbios psíquicos, que, apesar de importantes, não serão abordados aqui por necessitarem de ajuda médica especializada, sem a qual fica muito difícil, ou impossível, romper a barreira do sofrimento. Nestes casos, uma terapia ou um tratamento adequado poderá mudar radicalmente as vidas de pessoas que, sem isso, estariam condenadas a duras penas. Exemplos não faltariam para preencher várias páginas, mas estes já bastam para o que estamos discutindo. Programando a sua felicidade. Está ao alcance de qualquer um mudar sua vida para melhor através de mudanças em si mesmo, alterando seus parâmetros, seus paradigmas, suas noções de certo e errado, trabalhando sua tolerância, sua paciência, sua tranquilidade, sua compreensão das coisas e das pessoas e sua capacidade de aceitação. Principalmente, a capacidade de aceitação, que é por onde todo este trabalho interior deve começar. Você lembra que, quando começamos a tratar da felicidade, foi dito que não é possível se obter algo que já não se tenha. Pois bem, isto pode se aplicar a tudo na vida. Se você acha que não tem algo, sua mente acaba convencida disso, programada para esta situação, e rejeitará qualquer situação diferente, não permitindo mudanças. Ela agirá inconscientemente, sem que você perceba, fazendo-o se sentir mal com uma nova situação, mesmo que esta seja melhor que a anterior. Sua mente já está acostumada com o que você tem lhe ensinado durante toda a sua vida e será resistente a novos comportamentos, atitudes e posições, pois ainda não sabe como lidar com essas novidades. É interessante observar como, às vezes, tudo se encaminha para a realização de algo que queremos muito, que batalhamos tanto, e, de repente, as coisas se complicam, há uma reviravolta. A situação foge do nosso controle e acabamos por perder aquilo que já estava quase certo. Isso é apenas o trabalho da nossa mente, que não aceita ter as coisas que nós mesmos lhe ensinamos que não tinha. Esta mente precisa ser reeducada. Todos sabem que um cão é ensinado através da repetição, até que consiga fazer aquilo que pretendemos que faça. Conosco acontece a mesma coisa. Para seu autoadestramento, é preciso insistir consigo mesmo, com sua mente, para ela parar de rejeitar as coisas boas para você por não estar acostumada a lidar com elas.
Ensine-se que você é merecedor daquilo que quer usando palavras mentais, convencendo-se, mas, principalmente, use o próprio exemplo. Se você quer receber amor, distribua o mais que puder o amor que você guarda no coração. Se você quer compreensão, compreenda também os outros. Se você quer perdão, perdoe. Se você quer bens materiais e conforto, não seja sovina nem mesquinho. Se você quer amigos, seja amigo. Se você quer paz, seja um instrumento da paz e espalhe à sua volta. Faça tudo de bom que você puder. Sua mente receberá a mensagem dos seus atos e se reprogramará como se pensasse. Se isso está sendo dado é porque eu tenho. Se está saindo de mim é porque existe em mim. E assim, com a sua mente aprendendo que você já tem o que você quer, ela vai parar de bloquear aquelas coisas que você tanto deseja e nunca consegue. Na sua nova programação mental estará registrado que você já é possuidor de todas essas coisas boas e que já sabe como lidar com elas. Assim, as porteiras estarão abertas para a entrada delas na sua vida. Para esclarecer melhor, não há nada como um exemplo. Não é raro alguém achar que gostaria de ter mais dinheiro, mas apenas o suficiente para viver melhor. Que não gostaria de ser rico, pois não saberia como gerenciar tanto dinheiro e que a riqueza lhe traria problemas de vários tipos. Objetivamente, pensa que um pouco mais de dinheiro seria bom, mas riqueza seria ruim. Mas o nosso inconsciente é simplista e não entende as nuances da linguagem. A mensagem precisa ser muito direta e objetiva. Assim, a interpretação da mente para isso poderia ser: riqueza é ruim, riqueza é dinheiro, então, dinheiro é ruim. Dependendo de quão profundamente a mente subconsciente estiver programada neste sentido, a chance de melhorar de vida ou enriquecer se reduz a quase zero, pois qualquer possibilidade concreta neste sentido será automaticamente bloqueada. Em última análise, será bloqueada pela própria mente programada inadequadamente, num processo inconsciente. Como o pobre dono desta mente não sabe como o processo acontece, fica se lamentando e se perguntando por que as coisas dão errado para ele, apesar de tanto trabalho e tanta luta. Porém, é apenas o inconsciente atuando conforme sua programação, segundo a qual dinheiro é ruim. Assim, sendo ruim, não é aceito e vários obstáculos são criados para que não se realize. Então, será comum para esta pessoa passar por dificuldades financeiras enquanto não alterar sua programação mental. Falamos tanto da questão financeira, do dinheiro, apenas como exemplo e por ser algo tão familiar aos nossos desejos e às nossas lutas. Mas o que discutimos vale para tudo na nossa vida. Absolutamente tudo. A mente se programa da mesma maneira para tudo. Por isso, precisamos dar atenção especial ao que acreditamos, às nossas verdades internas, pois é aí que começamos a construir a nossa vida. Este será o molde onde se formará tudo o que viveremos. Estamos tratando da nossa parte inconsciente, que está escondida dentro de nós, mas agindo sem que percebamos, conforme a programação que nós mesmos construímos. Nós já havíamos abordado a questão da programação mental, mas tratando-a por outro nome. Nós a chamamos de padrão. Não importa o nome que lhe dermos. O que precisamos é fazer com que ela trabalhe a nosso favor para que aceite o que queremos e o que realmente é bom para nós. Além da parte inconsciente, é preciso melhorar também a nossa área consciente, onde é possível interferir diretamente por força da nossa vontade. Uma questão de aceitação. Procure aceitar o fato de que o mundo é como ele é. Com guerras, com miséria, com submissão de alguns povos por outros, com degradação ambiental, com esforços internacionais para a paz, com projetos de preservação bem-sucedidos, com novas tecnologias que prolongam e melhoram a vida das pessoas e com tudo mais que existe. No mundo há coisas boas e coisas ruins. Se alguém tiver o poder e a oportunidade de melhorá-lo, que o faça sem perder tempo. Se não tiver este poder, nem oportunidade, o que se há de fazer? Já há o ditado popular que diz: o que não tem remédio, remediado está. Procuremos direcionar nossa energia e nossos esforços para metas atingíveis. Mas, se não tentarmos, como saber se elas são atingíveis? Chegará um momento no qual será possível perceber se será possível ou não atingir as metas que estabelecemos.
E será neste momento que teremos que reavaliar nossos planos e decidir o caminho a seguir conforme a situação se apresentar, sempre tendo cuidado de não deixar que coisas que estão fora do nosso alcance e do nosso controle nos afetem. A melhor alternativa seria aceitar as coisas como elas são. Deixemos de fazer fantasias e de desejar utopias. Aceitemos as pessoas em nossas vidas com as suas virtudes, as suas limitações e o seu tempo. Não tentemos mais mudá-las para que se encaixem nos nossos padrões, os quais servem somente para nós. A sabedoria budista já diz: não queira melhorar os outros. Sinta-se feliz se você conseguir melhorar a si mesmo. Então, aceitemos a nós mesmos como nós somos, com as nossas virtudes, as nossas limitações e o nosso tempo, trabalhando sempre para nos melhorarmos cada vez mais. Sobre nós temos todo o poder para realizar mudanças. Vamos exercer este poder sem medo e sem preguiça. Uma questão de escolha. Entre as opções de escolha que surgirem na sua vida, principalmente quanto à interpretação de acontecimentos, você sempre poderá escolher aquelas que lhe trarão mais alegria, mais prazer, as mais amenas. Torne a sua vida mais leve deixando de levar as coisas a sério demais. Inclusive você mesmo. Não se leve a sério demais. Você pode descobrir a real importância de algo perguntando: como estará esta situação daqui a um ano, ou alguns meses, se eu fizer ou deixar de fazer isto ou aquilo? Talvez você descubra que o que está lhe causando tanta preocupação, na verdade, não tem qualquer importância. Ria mais. Inclusive de você mesmo, quando fizer alguma bobagem. O riso lava a alma e descarrega as tensões. Além disso, ninguém merece ter que suportar alguém mal-humorado. Procure a paz, a harmonia, a tranquilidade, a serenidade e a compreensão. Primeiro com você mesmo, depois com aqueles que estão ao seu lado, com aqueles que estão mais distantes, com o mundo e as suas coisas. Alivie a mochila onde você guarda seus sentimentos, suas convicções, suas ideias, seus afetos e desafetos, seus problemas e os de quem você gosta, e tudo mais que faz parte da sua vida. Avalie o que interessa ser carregado pela sua vida fora e o que não precisa mais. Descarte de imediato os sentimentos negativos que ferem o coração, como a mágoa, o rancor e o ódio. Estes são os que mais pesam e dificultam o caminho. Substitua-os todos pelo perdão, que, em vez de pesar, vai deixar sua mochila mais leve ainda. Quanto menos peso tiver que carregar nos caminhos da sua vida, mais fácil, ligeira e proveitosa será sua caminhada. Talvez quase tudo o que poderia ser dito nesta oportunidade já tenha sido falado. Quase tudo porque ainda falta um ingrediente, sem dúvida o mais importante. Aqui vai um apelo, e um convite, a você: ame-se profundamente. Aceite-se. Goste de si mesmo, apesar de tudo de errado ou de negativo que você possa encontrar. Ou até mesmo por causa disso, pois você é um guerreiro que luta contra as suas imperfeições e vai vencendo-as uma a uma durante a vida. Não é necessário ter pressa nesta luta, mas constância. Nunca desista. Não se abandone, pois, entre todas as pessoas do mundo, você é a mais confiável com a qual poderá contar. Ame-se, para que outros possam amá-lo também. E ame a todos, para que o amor que receber não seja apenas um ganho, um presente, mas uma retribuição, que será retribuído novamente, e novamente, se autoalimentando e crescendo sem parar. Com certeza, quem colocar em prática o que estamos discutindo aqui vai poder dizer, a cada dia com mais convicção: eu sou feliz e só tenho motivos para agradecer à vida por tudo que faz parte da minha existência. E não esqueça, Deus, a vida e o universo conspiram a seu favor. Una-se a eles e permita-lhes serem os seus guias. A solidariedade. O mundo é o resultado da soma de tudo de bom e de tudo de ruim que existe nele. Se, sempre que puder, você fizer o bem que estiver ao seu alcance, estará ajudando para tornar este resultado positivo. Quem precisa disso? Antes de passarmos a falar diretamente sobre a solidariedade, poderíamos fazer alguns questionamentos. Seria interessante mantê-los na mente durante a exploração deste assunto. Haverá quem nunca tenha encontrado alguém que estivesse precisando de algum tipo de ajuda. Um parente, um vizinho, um amigo, ou um desconhecido mesmo. Precisando de agasalho, medicamento, dinheiro, abrigo,
comida ou, simplesmente, uma palavra de incentivo, de compreensão ou de carinho. É muito improvável que haja quem nunca tenha encontrado alguém nesta situação. E quantas vezes isso aconteceu? 1, 2, 3 vezes? Bem mais, não é mesmo? Haverá alguém capaz de contar quantas vezes já se deparou com algum necessitado à sua frente, ao alcance das suas ações? Esta é uma tarefa impossível, pois a todo momento esbarramos em gente que sofre por algum ou por vários motivos. Há muitos doentes, de vários males, para os quais não existe cura ou é possível apenas controlar os sintomas ou, ainda, havendo tratamento, este é demorado e doloroso. Ou muito caro. Há muitos em estado de desequilíbrio de todos os tipos, emocionais, mentais e morais. A maioria deles nem se dá conta e sofre por causa disso ou por causa das consequências dos atos que os seus desequilíbrios os levam a praticar. Outros, principalmente aqueles que ainda não conseguiram desenvolver uma conduta ética e moral saudável, tentam levar alguma vantagem através de meios ilícitos ou condenáveis, causando sofrimentos a si mesmos e ao redor devido às confusões e transtornos que criam. As mazelas da nossa sociedade são enormes e diversas. Há fome, guerras, miséria, desrespeito pelo ser humano, subjugação dos mais fracos pelos mais fortes, disputas de todos os tipos, desemprego, violência, crimes, insegurança, corrupção, deficiências nos serviços públicos básicos como educação, saúde e segurança, mau uso do dinheiro público, além de uma infinidade de outros problemas que poderíamos relacionar. E, para agravar ainda mais o caos, o mundo está cheio de gente que mal consegue sobreviver, e mesmo assim, só à custa da boa vontade de outras pessoas, de instituições de caridade ou de programas de auxílio dos governos. Com tudo isso, alguém poderia dizer, mas isto é o retrato do inferno. E não é mesmo? Assumindo responsabilidades. Se fosse perguntado a cada um de nós quem é o responsável pela situação atual do mundo, teríamos várias respostas diferentes. Ao final, haveria uma relação enorme de culpados. Seriam os governos de todos os níveis, as autoridades em geral, as instituições, as leis, os antigos costumes, a cultura do lugar, os ricos, os poderosos, as potências estrangeiras, o FMI, a burguesia dominante, os intelectuais, os comunistas, a liberdade de imprensa, o capitalismo, o buraco na camada de ozônio, o desmatamento da Amazônia, além de tudo mais que a imaginação de cada um pudesse produzir. Talvez fosse possível que até mesmo Deus recebesse alguns votos, já que poderia ser atribuída a ele a responsabilidade pela situação por ter criado tudo isso. É muito pouco provável que alguém viesse a responder com estas palavras: no fundo, a responsabilidade é minha. Argumentos não faltariam para tentar derrubar esta tese. Uns diriam que uma única pessoa não tem o poder necessário para mudar a situação e, por isso, não pode ser responsabilizada. Outros perguntariam o que poderia fazer qualquer um de nós sozinho. Muitas outras alegações surgiriam, quase todas elas afirmando a incapacidade do indivíduo em melhorar a sociedade onde vive. Diante das tantas manifestações que podem surgir, somos obrigados a reconhecer que a grande maioria de nós não tem poder algum para mudar ou melhorar qualquer coisa. E por um único motivo, por não acreditar que é capaz. Pois aquele que acredita que pode fazer isso se dedica e trabalha neste sentido, realmente faz. Mahatma, grande alma. Examinemos um exemplo para constatarmos que isso é possível. Há não muitos anos, um homem simples acreditou que seu país poderia sair do jugo colonial ao qual estava submetido, sem que para isso fosse preciso entrar em conflito armado. Ele passou a difundir suas ideias e obteve o apoio dos seus compatriotas, que passaram a acreditar nisso também. Sob sua liderança, este povo passou a adotar a desobediência civil com relação ao que determinava o colonizador, até que a situação do governante estrangeiro ficasse insustentável e este se visse obrigado a abandonar seu país. Foi assim que Gandhi conseguiu, através de uma política de não violência e de boicote aos produtos ingleses, libertar a Índia do domínio britânico sem precisar disparar um tiro sequer. A menção de Gandhi neste contexto pode gerar alguns protestos, pois ele é uma personalidade mundial e é considerado um ser especial.
Talvez poucos concordem em tomá-lo como parâmetro para comparação com qualquer um de nós. Porém, Gandhi só se transformou em uma personalidade mundial por ter feito o que fez. Quando ele começou o movimento de libertação da Índia, era um cidadão comum do seu país. E continuaria a sê-lo para o resto da vida se não tivesse agido como agiu. Se tivesse ignorado o impulso que me fez tomar as atitudes que tomou, se tivesse preferido se acomodar para não ter todo o trabalho que teve, hoje Gandhi seria um ilustre desconhecido. É claro que ele não fez tudo o que fez para se tornar conhecido. Com certeza, no início, nem imaginava que acabaria por liderar um movimento de tamanha envergadura. Tudo poderia ter começado com uma atitude meramente pessoal que, através do seu exemplo, tenha passado a se difundir e ganhar proporções cada vez maiores. Há coisas na vida que todos sabem como começa, mas é impossível saber como vai terminar. Um dos seus maiores méritos foi permanecer firme no seu propósito de não violência, apesar das dificuldades e das pressões que surgiam tanto do lado inglês como do lado indiano. Mesmo que no início não tivesse planejado, os acontecimentos o levaram a dedicar sua vida a este ideal. Às vezes um empreendimento começa pequeno e acaba se tornando maior que nós mesmos, envolvendo-nos de tal forma e nos compromissando tanto que se torna impossível abandoná-lo. Bem, está certo. Estamos exagerando um pouco. Gandhi não era uma pessoa tão comum assim, tanto que foi reconhecido pelos indianos, e pelo mundo, como Mahatma, designação que vem da contração das palavras Mahatma, que significa grande alma. Porém, não podemos desconsiderar que Mahatma Gandhi, como ficou conhecido no mundo todo, só foi reconhecido desta forma porque enfrentou os desafios que se apresentaram a ele e fez o que lhe cabia fazer. Quantos potenciais Mahatmas, pelo mundo todo, deixaram de atender aos chamados que a vida lhes fazia nos momentos certos? Quantos deixaram passar oportunidades incríveis de produzir algum bem para a humanidade por medo, por comodismo, por algum interesse, por não se sentirem capazes de suportar o peso das responsabilidades que lhes caberiam, ou por qualquer outro motivo? Estes acabaram passando em branco, pois potencialidade não é nada enquanto não se transformar em realização. E você? Seria uma Mahatma? Talvez sim. Porém, nunca ninguém saberá enquanto seu potencial não se materializar pela própria vontade e pelo próprio esforço. Não há como conhecer de antemão as nossas capacidades se não as colocarmos à prova, se não procurarmos transformar as nossas potencialidades em algo concreto através da experiência. Mas, afinal, seria importante se pudéssemos identificar os Mahatmas antecipadamente. Poderia ser proveitoso de alguma maneira? Provavelmente não, mas, mesmo que fosse, não há como isso acontecer. Até mesmo porque os verdadeiros Mahatmas nem aceitariam que lhes fosse atribuído tal título. Uma grande alma não sabe que é uma grande alma. Para esta situação, já ao dito popular, o pecador se acha santo e o santo se acha pecador. Pois, uma grande alma é o que é simplesmente porque é. Se houvesse a vontade de ser ou se achasse que fosse, haveria o orgulho, a vaidade, a prepotência, e então, por isso, já não seria. Os Mahatmas que conhecemos na história da humanidade, como Jesus, Buda, Gandhi, além de outros, nunca se colocaram acima de ninguém nem reclamaram para si qualquer tipo de distinção ou regalia. Pelo contrário, transmitiram os seus ensinamentos muito mais pelo exemplo que davam do que por palavras. Por isso, seria infrutífero e desnecessário sair à procura das grandes almas. Elas não dependem de nenhum de nós e nem do nosso reconhecimento para existirem. Dito isso, parece que chegamos numa encruzilhada. Se não pudermos reconhecer estas grandes almas, é como se elas não existissem. Porém, isso é apenas uma ilusão. Em vez de se preocupar com isso, seria melhor se cada um procurasse fazer a sua pequenina parte. Pequenas grandes almas. No atual estágio da nossa civilização, nós não precisamos de uma outra grande alma entre nós para nos guiar ou nos mostrar qualquer coisa. Tudo o que precisamos saber para construirmos uma sociedade justa e equilibrada começou a nos ser ensinado há milhares de anos e vem sendo repetido até hoje. Mesmo assim, poucos abriram seus ouvidos, suas mentes e seus corações para os ensinamentos que nos falam de paz, de harmonia, de respeito, de amor e de fraternidade. Por enquanto,
Nós não precisamos aprender mais nada além disso. Nós já sabemos o necessário. Só nos falta transformar em coisas reais o que nos foi ensinado e aplicar estes princípios nas nossas vidas. Na verdade, neste momento, precisa-se muito mais de muitas pequenas grandes almas que, através do trabalho de cada uma executando sua pequena parte, colaborem para a construção de um novo mundo situado num patamar evolutivo mais elevado. Pode parecer uma utopia, mas é exatamente assim que se processa a evolução da humanidade. Podemos usar vários exemplos comparativos, como um formigueiro, uma colmeia ou um cupinzeiro, onde a atividade de um indivíduo isolado dos demais tem um resultado inexpressivo, mas a união de todos estes pequenos esforços garante a sobrevivência e a expansão da colônia. Podemos falar também da corda, que é formada por vários fios finos, pequenos e fracos, mas que, juntos, transformam-se numa única peça forte, maior e resistente. É assim também que sempre funcionou a nossa civilização. Como as coisas são como são. Desde o tempo em que vivemos em cavernas, foi a nossa união que garantiu a nossa sobrevivência como espécie e como sociedade. Cada um de nós desempenha um papel ínfimo perante o todo. Se um parar a sua atividade, a sociedade nem vai sentir. Se 2 ou 3 pararem, também não será sentido. Mas, à medida que mais e mais pessoas pararem, haverá um efeito na sociedade proporcional a esta quantidade. Se o movimento atingir as proporções de uma grande greve, começa a ocorrer o caos devido à desordem que surge na estrutura que mantinha as coisas funcionando daquela maneira até então. Sempre que algo assim acontece, há uma reação dos mecanismos sociais para tentar reequilibrar novamente as coisas, de preferência sempre retornando à situação anterior, pois seria mais fácil continuar vivendo da forma como todos já estavam habituados. Não sendo possível, a própria sociedade cria alternativas e se adapta a uma nova realidade. Antes que alguém se perca na nossa conversa, gostaria de esclarecer que falamos em greve e paralisação porque estas são coisas com as quais estamos familiarizados, já conhecemos seus efeitos, e a possível ruptura social que podem causar faz parte dos nossos medos e dos nossos pesadelos. Como tendemos a entender melhor aquilo que nos impacta mais diretamente, tendo em mente as mudanças que podem ocorrer a partir de movimentos deste tipo, ficará mais fácil de compreender o que falaremos a seguir. Antes, porém, vamos concluir a ideia que estamos desenvolvendo. Como estava dizendo, a nossa sociedade sempre procura se moldar aos acontecimentos com o objetivo de continuar existindo e funcionando da mesma maneira como estava estruturada até antes dos fatos novos. Nós criamos uma estrutura social extremamente complexa, onde cada coisa e cada indivíduo tem um lugar e uma função. Mudanças geralmente são rejeitadas e combatidas, exceto as que confirmam e reforçam a manutenção das convicções vigentes. É graças à extraordinária capacidade que desenvolvemos para nos organizarmos como um conjunto que nós ainda estamos aqui, pisando na superfície deste planeta. Se não fosse por isso, a raça humana já teria desaparecido há muito tempo, pois, individualmente, somos os animais mais fracos e menos adaptados que existem na Terra, tanto que, para conseguirmos viver, precisamos modificar o ambiente natural ao nosso redor e criar um mundo artificial e protegido da própria natureza. Porém, embora existam méritos e motivos de sobra para se enaltecer as conquistas que alcançamos graças à nossa organização e às tecnologias do que foram desenvolvidas, há um problema estrutural na construção da nossa sociedade que nos oprime, nos esmaga, faz com que vivamos correndo de um lado para outro, estreitando nossa visão para pouco além de nós mesmos e do momento presente. Talvez com algumas exceções, todas as sociedades no mundo têm o dinheiro, as suas economias, como única ou principal motivação para que existam, se mantenham e se relacionem umas com as outras. Das menores às maiores, cada sociedade, seja uma associação de bairro, um sindicato, uma cidade, um estado ou uma nação, ao se relacionar com as demais estruturas sociais, geralmente procura se salvaguardar, defender seus interesses e obter vantagens para si. Se tal proceder é legítimo, lícito, adequado, ou não, não importa discutirmos agora. Na análise destes fatos, o importante é salientar que, nas relações sociais,
Quem tem algum tipo de poder sempre usará ou ameaçará usá-lo para alcançar os seus objetivos. É assim que surgem as disputas, as tentativas de influência, as demandas judiciais e diplomáticas, a formação de blocos entre as nações, a corrida armamentista e as guerras. E eu com isso? Talvez você esteja pensando, agora, mas o que eu, que estou aqui sossegado lendo este livro, tenho a ver com os problemas mundiais que estão